Olá, irmãos, muito boa noite. Que bom estarmos novamente tendo a oportunidade, o privilégio de poder entrar na sua casa, de poder aqui compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e juntos edificar-nos naquilo que há esperança, naquilo que podemos pensar, não só para agora, mas também para o nosso futuro. E agradecemos muito ao nosso Deus pela oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e ter essa comunhão, mesmo que seja através das redes sociais, aproveitando esse período, para nos dedicarmos mais à oração, à leitura da palavra de Deus e também aquela comunhão espiritual, qual nós temos pelo Espírito Santo de Deus. E agradecemos a Deus pelo apoio de todos os irmãos, de todos que têm acompanhado as nossas mensagens, as mensagens que Deus tem trazido ao nosso coração, também para nos estimularmos mutuamente, nesse período de pandemia, nesse período de mudanças, e ao mesmo tempo nos fazer lembrar de tudo aquilo que a palavra do nosso Deus já tem nos ensinado. Então, como ela mesma nos afirma, tanto pelo sábio Salomão, que nada é novo debaixo do sol, tudo já aconteceu em outras proporções no passado e torna a acontecer também nos nossos dias, para que a gente perceba que virão coisas ainda maiores, ainda maiores no futuro, mas que o nosso coração, que a nossa esperança, que os olhos estejam voltados para as promessas do nosso Deus. Quero agradecer os irmãos que estão conosco já ao vivo aí, na nossa live, e que fazem parte desses dias que nós nos reunimos, tanto nas terças-feiras como nas quintas e também no domingo. Então, os irmãos que já estão conosco, como sempre, os irmãos que já entraram, fizeram algum comentário, a irmã Vânia Batista, junto com o Nonato, a Daniele, a irmã Semilene, também a Milene, com o José Hilton e o Emanuel, a irmã Clícia, também o Edmundo, a irmã Maria Zilda, com o seu Manuel, José Hilton, José Lima, também o irmão Edemir, a José Milda, a irmã Diana, e aqui alguns dando uma boa noite, dando aquela saudação aos irmãos, e com certeza aquela saudade também que temos da nossa comunhão. A irmã Diana dizendo da saudade de todos, essa é a verdade. O irmão Rafael também dando boa noite, a irmã Dora, a irmã Cristina, o irmão Luiz Carneiro e os demais irmãos que também já estão conosco aqui na live, tanto a irmã Isabel, também como a Jocinei, também o Carlos Marinho e outros irmãos que estão entrando, outros irmãos que estavam aguardando esse momento de comunhão e de aprendizado, de adoração, de conhecimento, sim, do nosso Deus. Hoje eu vou falar um pouco sobre prosperidade. Eu acho que muita gente tem essa ideia na mente e acha que prosperidade às vezes é benéfico, E ainda mais quando nós estamos cercados de uma teologia que fala em prosperidade, queremos aprender isso realmente na Bíblia, como a Bíblia nos apresenta essa prosperidade e se ela é benéfica para as nossas vidas. Eu quero ver com os irmãos alguns exemplos do passado para aplicarmos também ao nosso presente e, quem sabe, ao nosso futuro. Louvando aos irmãos que também entraram agora há pouco, a irmã Cristiele, o João Mariano e outros irmãos que também nos acompanham, com certeza vão entrar. Tem a Rebeca aqui, o André,
tem a irmã Itamara, o irmão Antônio, a irmã Renata, e nós louvamos a Deus por suas vidas. Que Deus continue a abençoar e os demais irmãos que não participam, né, dessa live, talvez até porque a internet não tem condições lá, mas temos orado pelos irmãos e acreditamos que Deus tem nos protegido e nos guardado, apesar de tudo que tem acontecido. Eu quero louvar o nome do nosso Deus junto com a igreja, com um cântico muito conhecido, uma música muito conhecida por nós, também cantada algumas vezes na igreja, mas ouvida em nossas igrejas, né? Tu és fiel, e provando a fidelidade de Deus, apesar das nossas falhas, né? Deus realmente, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nenhuma das suas promessas podem falhar, pois Deus não mente, né? Deus não faz uma promessa que não possa cumprir. Então, tu és fiel, é o que nós vamos usar para louvar o nosso Deus. Deixa eu voltar, pegar do começo. Nunca
Amém. Realmente, o Senhor nosso Deus é fiel àquilo que Ele nos promete, Ele não pode falhar, sua palavra não pode ser contrariada ou não pode voltar atrás. Queremos agradecer ainda aos irmãos que entraram agora há pouco, o irmão Ayrton, a irmã Ieda, a irmã Juraci, também que já estão conosco, a irmã Ida, a irmã Tássia, a irmã Nazaré, a irmã Margarete, também que estou sentindo falta, a irmã Auxiliadora, então todas as irmãs que nos acompanham nessas mensagens. Enquanto estava cantando aqui junto com a música, né? Alguém estava tentando ligar para mim, por isso que deu alguém um panezinho, mas estamos seguindo bem. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 19 ao 22. Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 19, aliás, 19 ao 22. A palavra de Deus nos diz assim em Deuteronômio, no capítulo 31, do versículo 19 ao 22. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o numa boca, ou ponho na sua boca, para que este canto me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos seus pais, e tendo ele comido, e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado e anulado a minha aliança, e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulados antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Vamos orar. Poderoso Deus, nós te pedimos, mais uma vez, use a tua palavra para sondar os nossos corações e venhamos a compreender a tua vontade para as nossas vidas e entender também, Pai, que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor conhece o nosso futuro e o que o nosso coração muitas vezes pede para que aconteça. O Senhor já nos ensina de antemão quais serão os benefícios ou prejuízos disso. Nós te pedimos que o Senhor nos fale esta noite, nos dando sabedoria, nos dando compreensão da tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos e pedimos agradecendo. Amém, Senhor. Você pensa em ser próspero? É o seu desejo? Prosperidade? Talvez você tenha procurado já algumas igrejas que falam sobre o assunto e o seu desejo de fato é ser próspero na vida. Por que você quer ser próspero? Em que você quer ser próspero? Será que a prosperidade vai lhe trazer realmente felicidade? Queremos falar nesta noite sobre os perigos da prosperidade. E queremos usar esse texto porque ele é relevante. Nós temos aqui os últimos dias da vida de Moisés e Deus dá uma ordem para que ele escreva um cântico, para que ele registre em cântico o que vai acontecer. Esse cântico é para ficar como testemunha, segundo o Senhor nosso Deus está dizendo, para que o povo saiba que Deus, de antemão, conhecia o desígnio do coração daquele povo e que aquele povo esqueceria do Senhor. Isso aqui me chamou muita atenção quando estava observando e meditando nesse texto. Por que me chamou a atenção? Pois tudo aquilo que a gente lê, com facilidade a gente esquece. Mas quando nós cantamos,
ou quando aprendemos em cântico, em música, é muito mais difícil esquecer. Mesmo assim, o povo esqueceu do Senhor. O povo se afastou do Senhor. O que levou o povo a isso? O que trouxe um afastamento do povo da pessoa de Deus? A prosperidade. Deus tinha tirado esse povo da escravidão do Egito e levou para uma terra que era muito boa. Uma terra aqui que é próspera, uma terra que mana leite e mel. Que isso, então, pode ser comparado também às nossas vidas. Ao observar este momento, nós podemos pensar e observar ou pesquisar e procurar no nosso coração o que tem a ver conosco. O que tem a ver isso conosco? Eu posso pensar que todos nós também chegamos a Deus ou à igreja, ou na nossa conversão, no fundo do poço. Nós também estávamos no fundo do poço, nós estávamos numa escravidão. E o Senhor nos tirou desse fundo do poço porque nós éramos limitados. Nossa única saída era para cima e para sair desta forma precisávamos de ajuda. Para sair do fundo do poço era necessário que alguém nos tirasse dessa escravidão. Então, Deus nos tirou do fundo do poço. Isso em si já nos deu liberdade. Já nos concedeu liberdade para poder fazer certas escolhas. Só que essa liberdade nos permite também prosperar. Porém, a prosperidade pode nos trazer alguns perigos. E esses perigos da prosperidade que eu quero destacar aqui nesta mensagem. Os perigos que a prosperidade pode trazer. Quais são esses perigos? Isso é o que Deus mostrou nesse texto para o povo através de um cântico. E eu quero destacar apenas 3. Daria para acrescentar muitos outros, mas eu quero destacar 3 perigos que a prosperidade pode nos trazer. O primeiro perigo é o perigo da fartura. É o perigo de ter muito. É o perigo de se achar muito farto de tudo que você possui, ou que quando chegar a um certo nível na sua vida, você não precise mais de nada, nem sequer de Deus. Esse é o primeiro perigo que nós conseguimos destacar nesse texto. Qual era o perigo aqui que a gente percebe nesse povo? Que nós, olhando o texto atentamente, vemos que Deus já disse: eu sei o que está no coração desse povo, sei o desígnio. O perigo da fartura, ele se apresenta quando o quadro de prosperidade é abundante. Isso a gente consegue ver aqui no versículo 20, quando o texto diz assim: quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, o qual sob o juramento prometia aos seus pais. Então, uma terra próspera, uma terra boa, uma terra que tem do bom e do melhor, leite e mel, fartura. Então, o perigo aqui da prosperidade abundante é de não fazer certos limites para isso, é de não ter limites para isso, é de achar que não só tem, como é merecedor do que tem, e aí esbanjar essas coisas, sem limite algum. Que a Bíblia nos mostra aqui nesse texto, que essas pessoas de fato, quando tiveram a prosperidade na terra que manava leite e mel, eles não tiveram limites. E o texto começa a dizer, quando eles entrarem nessa terra e ter comido e se fartado e engordado e houver tornado a outros deuses. Interessante que a fartura que eles teriam também serviria para que os limites fossem vistos, ou a falta deles, e eles não comeram, engordaram e não tiveram de fato controle, porque a fartura era grande. Isso é demonstrado no cântico que Moisés escreve logo no capítulo seguinte, no capítulo 32, a partir do versículo
13, a gente percebe a fartura que eles tinham. Diz assim o texto, Deuteronômio 32, do 13 ao 14. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leites de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e o mosto. Aqui até o vinho novo, o vinho melhor que era possível ser tomado. Então eles tinham fartura. E nessa fartura, o que acontece? Eles deixam o coração se exaltar. Ou eles deixam o coração se alegrar de tudo aquilo que eles possuíam, como se não tivesse limites para aquilo e como se não tivesse ninguém para agradecer, como se eles fossem merecedores. E veja como diz o verso 15: mas engordando, o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Eles se exaltaram com a fartura que possuíam. Eles se deixaram enganar, achando que não precisavam mais da ajuda de Deus. Eles se deixaram levar, e o texto chama aqui que eles abandonaram a Deus, até com o exemplo de dar coice, ou de não valorizar a Deus mais. Diz o texto que eles ficaram nédio, e a palavra nédio aqui quer dizer empanturrado, de uma forma mais popular, mas de uma forma também mais clássica. Chama-se também de uma pele lustrosa, de uma pele brilhosa, ou ficaram tão gordos que a pele esticou que não tinha mais aonde caber comida. Era assim que eles estavam vivendo. Eles, com a fartura que possuíam, desprezaram o Senhor. E veja o aviso que Deus dá a esse povo muito antes ainda, também em Deuteronômio, agora no capítulo 8, versículo de 11 a 14. O aviso que ele dá do perigo da fartura, o que pode acontecer quando a fartura é grande demais, que essa prosperidade abundante se apresenta de tal forma que as pessoas acham que deve ter do bom e do melhor, que não deve ter limite e deixa o seu coração se exaltar. Deuteronômio 8, do 11 ao 14 diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o perigo da fartura é de que quanto mais ela aumenta, de quanto mais ela cresce, mais o coração pode ser enganado. Mas o coração pode se exaltar. E a fartura aqui pode levar a pessoa a desprezar Deus, como ele mesmo diz, de se esquecer de Deus. E eles esqueceram de Deus. A fartura pode nos fazer desprezar a Deus e até esquecer que a nossa origem foi no fundo do poço. Que a nossa origem foi na dificuldade. Eu não estou falando nem sequer da questão material, mas da questão espiritual. De como nós somos encontrados por Deus. Pode ser que a fartura traga aí um grande prejuízo para as nossas vidas. Esse é o perigo da prosperidade, quando a fartura é muito grande.
Aliás, a Bíblia nos chama a atenção em Provérbios 27:7, que diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Isso significa dizer que a maioria de nós não pode prosperar, pois então desprezaríamos nosso Deus. Deus sabe que alguns de nós, não pode ter demais, senão desprezaria ao que tem nos dado. Então é necessário que a nossa alma passe por dificuldades, é necessário que a nossa vida passe por lutas, é necessário, como diz o texto em Provérbios 27, que seja faminta para que a gente valorize até mesmo o amargo, até mesmo as dificuldades, entendendo que todo amargo é doce quando há uma escassez. Há um perigo, sim, da prosperidade, e o perigo da prosperidade é a fartura, nos levar para longe de Deus, fazer o nosso coração se exaltar. Mas há um segundo perigo que eu também quero destacar aqui na prosperidade. É o perigo de servir a outros deuses. É o perigo de se afastar do Deus verdadeiro, é de servir aquele que não deve ser servido. Tanto é que o Senhor nos mostra, ainda no versículo 20, quando as pessoas prosperarem, quando elas engordarem, quando elas tiverem tudo de bom, aí ele diz, e houver servido a outros deuses. Passar a servir a outros deuses e irritando e anulando a minha aliança. Veja que ao servir outros deuses, isso irrita a Deus, pois nos prostituímos, pois somos infiéis a Deus. Nós ouvimos aqui, Deus é fiel a nós, Ele é fiel àquilo que Ele promete, mas nós não somos fiéis a Deus. Aliás, a gente consegue encontrar adesivos nos carros, conseguimos ver adesivos em algumas casas como Deus é fiel, mas é difícil encontrar algum eu sou fiel a Deus. Até porque nós falhamos na nossa fidelidade. E era isso que Deus estava vendo naquelas pessoas, naquele povo, que eles, ao prosperarem, deixaram de servir a Deus e passaram a servir outros deuses, foram infiéis. E a gente consegue ver isso no versículo 16, aqui do capítulo 31 de Deuteronômio, quando ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá indo após deuses estranhos da terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Não está dizendo que esse povo ia melhorar espiritualmente, não está dizendo que esse povo ia se aproximar mais de Deus, mas diz que esse povo, ao melhorar de vida, ia se prostituir, ia deixar o Senhor, que Moisés registra no cântico. Capítulo 32 é o cântico que ele faz, por sinal um cântico bem extenso, né? Deuteronômio 32, do versículo 16 a 18, olha como ele registra isso. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a poucos, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste ou afastaste, né? Deixaste a rocha que te gerou, ou seja, esqueceram de Deus, que te deu, que é teu Deus, ou que o Deus que te deu o ser, que te criou, o teu Criador. Eles se afastaram de Deus, eles abandonaram, foram servir a outros deuses. Isso é um perigo muito grande na prosperidade. Quando ela aumenta, quando ela cresce, quando a prosperidade passa a ser o nosso Deus.
E há pelo menos 3 deuses hoje que podemos nos prostituir. Pelo menos 3 deuses muito claros nos dias de hoje, que podemos nos desviar, que podemos servi-los mais do que a Deus, que podemos ser infiéis com Deus. Os 3 deuses são o conhecimento, ou Deus do conhecimento, que tem muita gente correndo atrás do conhecimento, mas com pouca sabedoria. O Deus trabalho, que também tem preenchido a vida de muitas pessoas. O trabalho foi necessário dar uma parada para que as pessoas percebam de fato quem é o seu Deus. E alguns, claro, que ainda têm que trabalhar, podem meditar um pouco, até melhor, de fato, se só com isso se sobrevive. E o Deus dinheiro, que muitas vezes o trabalho é persistente, é grande, é insistente, é contínuo, é de dia, de tarde, de noite, hora extra, final de semana, feriado, apenas para ganhar mais dinheiro. E quando a gente percebe que este Deus tem seduzido muitas pessoas, na maioria dos casos, o Deus dinheiro e o amor pelo dinheiro produz morte espiritual. Produz um distanciamento de Deus. Isso irrita Deus. Deus se irritou com este povo, porque eles se prostituíram. Estavam divididos entre 2 amores, entre Deus e a prosperidade. E isso faz com que a aliança de Deus seja quebrada, porque Deus diz: quebraram a minha aliança. O compromisso que eu tinha com eles era de abençoá-los se eles não me deixassem, mas eles me abandonaram. Eles prosperaram, viraram as costas para mim, me desprezaram, se prostituindo com outros deuses e agora quebraram a minha aliança. E quebrar a aliança com Deus aqui é que Deus vai nos tratar de outra maneira. É que Deus agora tem que tratar de outra forma. É que agora nós vamos sofrer as consequências de ter deixado o nosso Criador, o nosso sustentador. Então, Deus nos deixa por conta, já que vocês querem esses deuses aí, sigam eles. Que deuses não são? Na verdade, são demônios. Deus agora vai ter que nos deixar que estes deuses que nós buscamos às vezes como achando que ser prósperos para as nossas vidas, sirva de laço. É isso que ele diz no texto, deixando que esses deuses os servissem de laço. Será que nós não estamos irritando a Deus com estas coisas? Será que nós não irritamos a Deus e quebramos o compromisso de Deus conosco quando nos dedicamos tanto a estas coisas, servimos mais a estas coisas do que a Deus? Quando nós temos disposição para fazer muitas coisas para o mundo, até arriscar as nossas vidas, mas não temos disposição para arriscar as nossas vidas para Deus. É bom a gente avaliar isso. O perigo da prosperidade é verdadeiro, tanto pela fartura como o servir a outros deuses. O terceiro perigo da prosperidade é que ela nos traz males e angústias. Diz o texto no versículo 21 do capítulo 31 de Deuteronômio: e quando o tiveres alcançado, muitos males, porque deixaram o Senhor, e angústias, então este cântico melhor, responderá contra eles por testemunha. Porque me abandonaram, porque me deixaram, nós então atraímos problemas e dores para as nossas vidas. Porque priorizamos outras coisas, males e angústias virão sobre nossas vidas. Ou atraímos problemas e dores que poderiam ser evitados. E o que acontece com esses males ou com esses problemas e angústias que nós atraímos para as nossas vidas? Quais são esses problemas e males que nós trazemos para a nossa vida? É que ao nos dedicarmos a outros deuses, a
nos fartarmos com a prosperidade, a vida que antes era tranquila passa a ser uma correria sem tamanho. A vida antes, que era calma, que era satisfatória com um pouco, passa a não se satisfazer nem com muito, e a correria não para. É uma correria constante, é uma luta constante, nunca termina. Até mesmo na pandemia é uma correria enorme. Também a saúde, que era boa, fica comprometida com o desgaste emocional, com o desgaste físico, com o desgaste psicológico. Os perigos e males que nos alcançam são que a família que antes era unida fica cada vez mais cada um por si. Alguns perdem a família, correndo atrás de tantas coisas, buscando cada vez mais coisas e males e angústias. Como eu penso e gosto de dizer que algumas pessoas correndo atrás de mais para sustentar a família, perderam a família. Conseguiram mais, alcançaram os seus objetivos, alcançaram alvos que talvez não alcançariam nunca, era só sonho, alcançaram, mas quando alcançaram não tinham mais família para compartilhar. Males e angústias, sofrimentos. Algumas pessoas que correm atrás de tanta coisa e não tem para quem deixar, ou não tem com quem repartir. Pessoas que estão exatamente na busca de tantas coisas e atrai para si só males e angústia. Algumas pessoas que vivem para o trabalho e ganhar dinheiro, e quando ganham dinheiro vão ter que gastar com remédio, com saúde e com outras coisas mais. Porque tudo que buscaram vão ter que investir novamente em recuperar aquilo que perderam. Tudo aquilo que eles conseguiram ou alcançaram, porque abandonaram o Senhor, porque se prostituíram, porque acharam que os seus bens eram suficientes. Muitos dos males e angústias que Israel viveu foi por causa da prosperidade. A gente consegue ver isso claramente no Velho Testamento. Quando eles estavam bem demais, se esqueciam de Deus. Era preciso passar por angústias e sofrimentos para buscarem novamente a Deus. Muitas dores e sofrimentos eles poderiam ter evitado, mas eles preferiram buscar a prosperidade. Muitos males e angústias que a igreja vive têm sido também por causa da prosperidade. Já vi famílias sendo despedaçadas por causa da prosperidade. Infelizmente, sempre uma prosperidade material. Dificilmente vemos uma prosperidade espiritual. Dificilmente vemos as pessoas querendo chegar no topo da vida cristã. A ideia de crescer, cada vez mais ser útil aos outros na vida cristã. Isso cada vez a gente tem visto menos pessoas comprometidas, menos pessoas dedicadas ao serviço do Senhor, mas muitas dedicadas a si próprias, aos seus sonhos, às suas realizações, e esquecendo de quem as sustenta. Não deixemos que os perigos da prosperidade nos afastem de Deus. Isso será mal para nós. De fato, há perigo sim na prosperidade. Não são todos que sabem lidar com ela. Eu me preocupo um pouco com isso, pois um homem mais sábio que a Bíblia descreveu na sua prosperidade, ele se afastou de Deus, que é Salomão. Em toda a sua prosperidade, ele começou a ter mais mulheres e adorar os deuses dessas mulheres, e abandonou o Senhor. Há perigos na prosperidade. Que o nosso desejo seja, de fato, ser próspero, mas próspero nas coisas de Deus. Próspero no conhecimento de Deus. Próspero na obediência à palavra de Deus. Próspero no querer conhecer e
prosseguir em conhecer a Deus. Eu tenho certeza que essa prosperidade não é perigosa. Ela só nos traz benefícios, não somente para nós, mas para aqueles que nos cercam, para que também conheçam ao Deus Todo-Poderoso, que fez grandes coisas por nós e que tem nos sustentado e nos prometido não uma terra igual essa ao povo de Israel, mas muito superior a essa, a qual seremos perfeitos e também glorificados ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deseje essa prosperidade. Viva essa prosperidade. Busque essa prosperidade para a sua vida. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelos exemplos que o Senhor já nos deixou visíveis melhor no passado. Te agradecemos pela advertência, te agradecemos por nos falar ao coração, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor revelou ao teu povo e traz a tua igreja como também meio de aprendermos e nos desviarmos, Senhor, daquilo que não te agrada, daquilo que te irrita, daquilo que nos torna infiéis a ti, Senhor. Pedimos que abençoe nossas vidas para sermos vasos úteis ao Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Fortalece a cada um de nós, Senhor, para continuar firme nos teus caminhos. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queremos agradecer aos irmãos pela oportunidade que tivemos mais uma vez de compartilhar com vocês a pregação da Palavra de Deus. E já fazendo as considerações finais aqui, agradecer a todos, né, que participaram conosco da live, né, desse momento de adoração ao nosso Deus. Alguns que eu não citei o nome, mas aí entraram depois. Deixa eu ver aqui se dá para lembrar aqui. O Franciclédio, o irmão Clairto, o André, quem mais? Acho que mais irmãos aqui, deixa eu ver. Cristiele, mais quem? Cadê os outros? Todos os irmãos que participaram, né, conosco, não faltou ninguém. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Rose também, Rose Dantas, Francilene Cavalcante e os demais irmãos. Nós agradecemos por sua presença. Também tem a Andressa Souza, Jefté, João Paulo, Felipe Barbosa, Raimundo Melo e outros amados irmãos que nos acompanharam. Nós queremos agradecer a Deus por suas vidas, pedir que Deus continue a abençoá-los com relação à nossa reunião. Novamente no templo, ainda está adiado, não temos ainda uma definição, não foi aprovada ainda pelo governo a questão da reabertura dos templos. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus em espírito e em verdade e compartilhando com os irmãos nossas orações, a palavra de Deus e esse tempo de comunhão. Pedimos aos irmãos que continuem a orar uns pelos outros, né? Louvamos a Deus porque alguns irmãos que foram cometidos pela Covid já se recuperaram, estão bem, graças a Deus, e creio que o Senhor tem protegido aos seus, conforme a sua vontade, e aqueles que Ele tem levado, Ele tem sempre um melhor propósito, até porque estar na presença de Deus é incomparavelmente melhor. Então que Deus abençoe o resto desta noite, as nossas vidas, e possamos ter esse final de semana para louvá-lo e engrandecê-lo, se Deus quiser. No próximo domingo, né, estaremos de volta, tanto às 8h30 da manhã como às 19 horas à noite. Deus abençoe sua vida e a todos uma boa noite, né? Todos continuem orando pelos outros. Inclusive, minha mãe está pedindo aqui oração pelo meu tio, também está com Covid, tio Francisco.
pedimos oração por ele. Temos orado e vamos continuar orando por ele. O irmão Francilete também está pedindo oração aqui. Peço oração aos irmãos, pela dona Rosa, minha vizinha, que estão em Cruzeiro do Sul com Covid. Uma oração também pela dona Rosa e que Deus, restaure a saúde dessas pessoas, principalmente a vida delas, porque creio que dona Rosa não é crente, E também o meu tio ainda não entregou a sua vida a Cristo. Então, orar também pela conversão dessas pessoas, que é o mais importante. Esse é o melhor remédio, a melhor cura e a melhor garantia que nós temos, não só para essa vida, mas para a vida eterna. Uma boa noite a todos, meus amados irmãos. Que Deus continue a confortar o nosso coração, que possamos colocar a cabeça no travesseiro, tranquilos, pegar no sono, como diz o salmista, porque o Senhor está nos sustentando. Uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor.